Porquê realmente conformar-se com que viver até aos 70 ou até aos 80 está bem? Quem é que compra essa moto? Eu não compro essa moto, eu não compro essa... Então, uma coisa importante, Ikigai, a cultura japonesa é uma das mais famosas pela longevidade, sim? Nós associamos o Japão à longevidade, mas é mentira, sim? Vocês sabiam que existem seres humanos com mais de 400 anos, vivos? Já existiram com mais idade, mas a dia de hoje existem seres humanos que quem quiser aqui fazer uma expedição comigo está convidadíssimo. Patrícia, que eu sei que gostas dessas coisas, Lígia, sim. Em Colômbia existem uma comunidade que se chamam os mamos, sim. São assim, parecem indígenas, morenos. Os mamos de Colômbia têm 400 e pico de anos, sim. E fazem vida normal. Então, porquê realmente conformar-se com que viver até aos 70 ou até aos 80 está bem? Quem é que compra essa moto? Eu não compro essa moto, eu não compro essa história. Já não compro essa história. Sim? Se sabemos que há pessoas que vivem com qualidade de vida até aos 120, temos a comunidade em Vilcabamba, no Equador, com 150, 160, mas com qualidade de vida, ou seja, a viver normalmente, que vão ao campo, caçam, têm a sua horta, fazem a sua vida normal. Temos os mamos em Colômbia com 400. Quantas mais provas necessitamos? Sim? Parece um pouco ridículo, mas quanto mais medo nos incutirem à sociedade, mais nós vamos achar que é normal viver até 70, 80, 90 já é um luxo a dia de hoje, sim? Então há uma coisa muito importante que vocês dirão, mas isto não tem nada a ver com saúde, o que eu vou explicar agora. Tem e muito, sim? Porque a nossa saúde, a forma em como comemos e os sintomas que nós temos, tem a ver com a energia somatizada no corpo, sim? Então é super importante começar ao contrário. Há pessoas que dizem, eu vou começar a mudar a minha alimentação, depois o resto muda. Claro que muda, mas também é importante, a alimentação é importante porque te vai levar a esta frequência, mas é muito importante falarmos de propósito de vida, sim? Ao fim e ao cabo, nós temos um bilhete de férias que nos disseram, olha, toma lá, vais ao planeta Terra, tens aqui um bilhete de férias, tu decides se queres que seja de 50 anos, há pessoas que tiram férias 15 dias, outras pessoas tiram férias 50 anos, 60, 70, 80, sim? Então nós temos um bilhete de férias, estamos cá um período de tempo, sim? Que podemos viver em modo férias, se tivermos essa percepção da realidade. E então, nós temos um plano, um propósito, uma missão, e cabe-nos a nós cumprir com essa oportunidade que nos deram, sim? Nós temos uma grande oportunidade de viver em plenitude, com alegria e de cumprir esse propósito. Quando é que a vida não é cumprida, não vivemos desde esse modo da plenitude ou da alegria? Quando estamos distanciados do nosso propósito de vida, sim? E agora alguém dirá, o que é isso do propósito de vida? Eu trabalho nas limpezas, ou barro na rua, ou pinto, ou sou ama de casa porque foi aquilo que calhou, sim? Calha aquilo que nós buscamos, não é aquilo que nos chega. O que chega a nós é aquilo que nós buscamos, é aquilo que nós acionamos, e para isso ninguém disse que não é preciso trabalhar, que isso é outra história, sim? Então, propósito de vida, no Japão chamam de Ikigai, sim? Ikigai, os japoneses têm uma coisa que dizem, assim, algo assim como que a morte chega quando tu deixas de fazer algo na vida, sim? Por isso é que os japoneses não gostam de se reformar ou de se aposentar, no sentido de aposentar-se e não fazer nada. Eles gostam de, eu aposento, mas agora é que começa a minha atividade, agora é que começa a minha vida, sim? Então o Ikigai é esse propósito de vida, é esse sentido da vida. Mais que propósito, eles gostam de utilizar a palavra sentido de vida, sim? Porque tu podes estar aposentado, já não estar a desempenhar uma atividade laboral, mas que a tua vida tenha um sentido, sim? E esse sentido pode estar ligado a uma missão, uma visão, a uma série de fatores, que é o que nós vamos ver agora. Então no Japão ligam muito esse sentido que tu dás à vida com a longevidade. E obviamente isso vai te dar uma qualidade de vida completamente diferente àquela que tu tens no momento atual, sim? Então, Ikigai, basicamente podemos apontar como sentido da vida, ou propósito de vida. Muitas pessoas hoje em dia, que fazem terapia, que fazem coaching, que fazem muitas coisas, dizem, eu sinto-me perdida, preciso de me encontrar, preciso de encontrar o meu propósito na vida. Ando aqui, parece que não tem sentido nenhum, sim? Como é que nós podemos fazer para encontrar o nosso propósito de vida? É muito fácil. Antes de começar com teoria, quem é que daqui tem sonhos? Sonhos. Uns mais loucos do que outros. Temos sonhos e alguém dirá, alguém não levanta a mão. Há pessoas que não levantam a mão e agora nós perguntamos,
não sonhas e dizes, não tenho sonhos, não me lembro de sonhar. Então a pergunta seguinte seria, e de pequenino não sonhavas? Não me lembro. Não me lembro o que é que eu sonhava de pequenino. Então a que é que gostavas de brincar quando eras pequenino? Ufa, adorava andar em bicicleta. Ufa, adorava andar na natureza. Ufa, só gostava de estar com os grandes e na conversa dos maiores. Ou seja, se nós não sonhamos a dia de hoje, porque nos apagaram a nossa luz, sim, e é normal que isso aconteça, porque há pessoas que dizem, eu tenho sonhos muito loucos, quero fazer isto, quero criar este projeto, isto. Mas é muito normal encontrar na sociedade hoje em dia muitas pessoas que te digam, não tenho sonhos, não sei o que quero, não sei do que gosto. Assim, existem muitas pessoas neste contexto. E tu podes ser uma delas. E porquê? Porque te apagaram essa luz. Nasceste com essa luz, mas através da educação social e escolar foram-te apagando essa luz. Foram-te fazendo de menos, sim? Fazendo acreditar-te que tu não servias para isso. Vou pôr um exemplo, claro. Sobretudo para quem é professor. É uma responsabilidade muito grande, porque se calhar um menino gosta muito de pintar e vai o professor e diz, tu nunca vais viver disso. Esse menino já está capado e castrado o resto da sua vida, porque se calhar o ikigai dele, a missão de vida dele e o sentido da vida dele vinha através da pintura e não sabemos se um dia essa criança poderia ser um excelente pintor e viver da pintura, sim? Então assim é como se vai apagando a luz. A luz não se apaga quando somos adultos, apaga-se quando somos crianças. Por isso é super importante, quem for mamãe, avô e educador, sacar o máximo potencial das crianças. E não crianças também, dos adultos também. Essa é uma das minhas missões, sacar talentos cá para fora. Então, o Ikigai tem muito a ver com isto, sim? Então, em primeiro lugar, vamos começar a pensar nos nossos sonhos. Temos sonhos, sim ou não? O que é que nos apaixona? Coloquem aí no chat. Coloquem algo. Sei lá, eu sou uma apaixonada pela natureza. Adoro caminhar. E um dos meus projetos loucos, Lígia, prepara-te, fazer expedições em países onde existam comunidades longevas. Quero saber como vivem, quero viver com eles para contar isso ao mundo. Sim? Nós na vida temos sonhos, temos paixões, temos talentos, temos trabalhos, por isso é que nos pagam por certas coisas, sim, mas nunca devemos confundir uma paixão com um talento, sim? Vamos começar a diferenciar as coisas. Por exemplo, há pessoas que nasceram com um dom de cantar e se calhar até cantam, aí ao fim de semana que tocam num barzinho, sim, e cantam, têm talento para aquilo e ganham uns trocos por aquilo, mas não é a sua verdadeira paixão, mas fazem aquilo porque ganham uns trocos, sim? Então eles têm talento para aquilo. Outro exemplo, uma pessoa que tem facilidade para a economia e é economista, trabalha num banco, sim? Tem muita facilidade, dá-se bem a economia, então tem um talento, tem um bom trabalho e pagam-lhe por aquilo, mas não é a paixão dessa pessoa, sim? Se calhar a paixão dessa pessoa é tocar o piano, ou é caminhar na natureza, ou é partilhar conhecimento noutra área qualquer. Então nunca podemos confundir um talento com uma paixão. Um talento é aquilo que tu fazes de forma natural, porque já é algo que nasceu contigo, tu tens facilidade para aquilo e pagam-te por isso. Mas é algo que não estarias horas e 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 horas a fazer sem que te pagassem. Sim? Então, a forma de descobrir o que é um talento de uma paixão é que a paixão tu poderias estar horas e horas e horas e horas, infinitamente, sem que te pagassem a fazê-lo. Ou a pagar, mas sem pagar também. Enquanto que um talento é algo que tu fazes porque te pagam, tu tens talento para aquilo, fazes aquilo, consegues desenvolver aquilo, mas não estarias uma vida inteira sem que te pagassem por isso. Chegaria a um ponto que ficarias saturado de fazer aquilo. Sim, então, talento e paixão, duas coisas diferentes. Então agora, nós vamos deixar isto aqui no centro, sim, e vamos começar a construir o nosso Ikigai. Em primeiro lugar, vocês vão apontar aí num papel, se for só um, é só um, mas vão apontar para fazer o vosso próprio Ikigai 3 paixões. Se for só uma, é só uma. Se tiverem muito clara qual é a vossa paixão, apontam. Um só tópico. Mas se forem vários, sim. Então, paixão a um lado. Pode ser 2, 3 paixões. Porque se tiverem vários sonhos, podem ser várias. Várias coisas que estariam horas e horas a fazer sem que vos pagassem. Por outro lado, nós então, do lado esquerdo, que era o que estávamos a dizer, vamos colocar então os talentos, sim? Dissemos que o talento é algo que te pagam por isso. Tu tens um dom natural para aquela coisa, um futebolista. Olha, o melhor exemplo, alguém conhece o Messi e o Cristiano Ronaldo? Sim?
O Messi tem talento, nasceu com um dom nos pés. Ele joga bem para caraças, mas não se esforça nada. O Cristiano Ronaldo tinha uma paixão e fez-se bom através do trabalho. E poderia estar horas e horas e horas a treinar sem que lhe pagassem. Ele treinava 3 e 4 vezes sozinho, além do treino normal. Enquanto que o Messi tinha talento e fazia só aquilo que era justo e necessário. Sim? Então nós temos, por um lado, vamos apontar a paixão, algo para o qual tens talento. E isto é algo que muitas pessoas confundem, que dizem, eu estudei arquitetura e tenho que viver da arquitetura, porque eu estudei arquitetura. Ou eu estudei economia e tenho que viver da economia. Ou estudei para médico, agora se eu chegar a casa e disser à família que vou deixar a medicina, vão-me apontar com um tiro na cabeça. Sim? Então, isso é algo para o qual tens talento. Mas pode não coincidir com a tua paixão. Há pessoas que, pelo contrário, têm muito claro, desde que nascem até que morrem, dizem, eu quero ser médico, quero viver de médico, quero trabalhar de médico. E coincide que é um talento e ainda por cima é uma paixão. Mas há muitas pessoas, que é a grande maioria, que não coincide. Aquilo que têm dom com aquilo que depois se torna numa paixão. Então vocês vão apontar, por um lado, paixão, por outro lado, talentos. Sim? Por isso é que agora, não sei se vocês já deram por ela, com a mudança de frequência do planeta Terra, sim, o planeta, igual que nós, tem coração, sim, tem um latido, faz pum, 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 igual que o nosso corpo, tem um coração, tem um latido, sim. A frequência da Terra mudou, o pulso da Terra acelerou, sim, e a Terra elevou-se, por isso é que hoje em dia se fala da quinta dimensão e por isso é que temos uma percepção das horas mais rápido. Parece que 24 horas eram 4 horas há 50 anos atrás, sim. Hoje em dia o tempo parece que passa muito mais rápido e tem a ver com a posição da Terra, ok? Então, apontam paixão, apontam talento. Por outro lado, o que é que nós vamos apontar aqui? Vamos apontar, ia fazer um desenho, contributo. Contributo social. Ou seja, o que é que nos referimos com contributo? A sociedade precisa disso. A sociedade precisa dessa necessidade. Ou seja, a sociedade necessita desse teu talento e dessa tua paixão. Imagina, a Ana antes dizia, eu agora faço constelações familiares e trabalho de casa. Quantas pessoas têm um padrão na sua vida? Pode ser um padrão alimentar, como a compulsão alimentar, pode ser qualquer outro padrão de uma má relação com o pai ou com a mãe que se repete há anos e já vem de uma linhagem familiar. Essa pessoa precisa constelar. Então é uma necessidade que há no mercado. Sim? Então tem que haver alguém que me cubra a mim essa ajuda. Então temos uma pessoa que nos ajuda a fazer isso. E para tudo, qualquer necessidade, não é? Eu preciso comprar papel higiênico, tem que haver alguém que fabrique papel higiênico. Eu quero fazer as unhas, tem que haver alguém que faça as unhas. Então, há pessoas para tudo, para cobrir necessidades. E aquilo que tu dás ao mundo é um contributo e a missão de vida, que nós vamos falar agora, se não contribuis ao mundo, também vais adoecer. Porque te vais frustrar e a energia vai ficar somatizada no teu corpo. Sim? Mas vamos construir primeiro o Ikigai e depois vemos. Então temos por um lado a paixão, o talento e o contributo. O mundo necessita disso, necessita do teu talento. Sim? Tu tens uma missão de vida para servir. Gravem isto na mente. O propósito de vida não é para ti. Se a tua paixão é ler, é por algo. É para que tu absorvas, para depois poder compartilhar, para poder dar, até à saciedade. E por último, temos aqui o money, sim, os euros, dólares, o que vocês quiserem, sim? Temos o money. Então, reparem o que é que acontece na vida. Muitas pessoas têm talento. Sou médico, pagam-me por ser médico, mas não é a minha paixão. Se calhar a paixão desta pessoa é correr. E se calhar essa pessoa seria um excelente treinador de runners. Ou essa pessoa tem como paixão ser, não sei, personal trainer. Sim? Mas resulta que ele é médico e pagam-lhe por isso e o gajo ganha bem. E então ele diz que eu ganho 5.000 euros por mês, ainda que mudaria a minha vida por correr sem parar e ensinar outras pessoas a correr e preparar ultramaratonistas, não o vou fazer porque eu tenho talento para isto e pagam-me por isto. Então o que é que acontece? Neste ciclo, que isto é um ciclo que é como um puzzle perfeito, sim, que vai acontecer que aqui, isto até vou pôr em verde. Tenho talento, pagam-me por isto. Ok. Tenho talento, mas é a minha paixão. Não, porque
Estamos a falar de um avatar. Imaginem esta pessoa que é a pessoa A. Vamos lhe chamar, não sei, Eustáquio. Digam um nome feio, um nome assim fora da caixa. Escrevam aí no chat. Zacarias. Então, o Zacarias é médico, realmente, médico Zacarias. Gana money por isso, só que o Zacarias, ele adora correr. E o Zacarias, ele cada vez que vai correr, ele diz, pá, se eu consigo fazer uma maratona, imagina eu a preparar outras pessoas que tenham um sonho de correr a maratona a não sei aonde. E ele sonha todos os dias com aquilo. E cada vez que põe as sapatilhas para ir para o monte correr, ele sonha com fogo. Eu adorava um dia poder ajudar outras pessoas a fazer aquilo que eu faço, a correr, a superar as suas limitações físicas e mentais, porque para isso também é preciso uma pessoa que te ajude. Então o Zacarias, como ganha bem e tem um talento e um trabalho, o Zacarias vai dizer, como eu estou bem de vida, neste ciclo só, então não me vou arriscar. Só que o Zacarias aqui não está a cumprir com isto. Então a sua paixão não está a cumprir. Então o que é que vai acontecer aqui? Energias e emoções, somatizadas no corpo. Sim? Então começamos a ter sentimentos obstruídos no corpo, emoções estagnadas no corpo. A energia fica estagnada, não flui. Pensem na água que flui por um rio. Pode haver pedras, mas a água adapta-se. Sim? A água é um elemento adaptativo e o ser humano devia ser também um elemento que se adapta segundo o ciclo da vida. Sim? Nós, ao longo da vida, vamos tendo diferentes fases nas que, se calhar, dos 10 aos 20 temos uma vontade de fazer uma coisa, dos 20 aos 30 outra, dos 40 aos 60 temos vontade de fazer outras coisas, e é importante escutar o nosso coração, que é a nossa verdadeira guia, é a nossa alma, sim? É a melhor bússola. A melhor bússola da verdade não é o coaching, não é o terapeuta da esquina, é o teu coração, é a tua primeira guia. Então, quando Zacarias faz isto, mas não cumpre isto, então, a nível de saúde, vamos colocar aqui a saúde em azul, vamos ter pontos negativos. A professora vai pôr nega ao Zacarias. Zacarias, aqui portas-te bem, mas aqui mal. Então, menos e menos. O que é que acontece? Zacarias passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 e a frustração do Zacarias vai aumentando e então antes o que era simplesmente um sonho ou uma ideia que ele não dava asas, começou a dar asas, mas a frustração foi-se acumulando e o copo foi enchendo. Sim? Então o Zacarias tem cada vez mais frustração e cada vez mais tem sentimentos negativos. E reparem uma coisa, o Zacarias tem uma boa casa, o Zacarias tem um bom salário, mas o Zacarias não faz a paixão dele. Então o Zacarias, sabem o que é que acontece? Discute com a mulher, ralha com os meninos e o Zacarias come mal. Bebe álcool, fuma e bate na mulher. Mas o Zacarias tem tudo. Mas o Zacarias não está a cumprir com a paixão dele. Então não está conectado com a sua alma, com a sua essência. Sim? É só para começar a perceber porque é que a nossa saúde às vezes é assim como que vamos ao médico, o diagnóstico, não há diagnóstico, mas realmente estamos mal. E temos que tomar comprimidos. Então, o fígado, claro, começa-se a retorcer. Quem já foi ao fígado agora começa a perceber muitas coisas, não é? Acho que esta aula vou começar a colocar no fígado também. Dia 1, aula de fígado. Vamos ver porque é que o fígado está ao contrário. Fígado do revés. Sim? Então, isto é um exemplo. E o que é que acontece? Obviamente, o Zacarias, ele contribui à medicina, mas é por obrigação. É porque cumpre, já sabe cumprir. Mas esta paixão, ele não a está a contribuir ao mundo. Então aqui, vamos pôr também em vermelho. Sim? Vermelho. Então mais pontos negativos. Sim? E assim sucessivamente. Então, se não contribui ao mundo, nunca vai ganhar dinheiro do que seria a sua paixão. Sim? Isto é um ciclo. E este ciclo deveria encaixar na perfeição. Antes a Ana estava a contar uma história que parece assim como, isto parece cor-de-rosa. Sim? Eu sou um exemplo claro também. Eu trabalhei no melhor jornal em Espanha, entrevistava políticos, Durão Barroso, quando foi a coisa da Troika, o Grexit, essas coisas todas, andava detrás desses muchachos todos. Para quê? Tenho um talento, sei comunicar, ganhava money, estava num bom emprego, mas não era a minha paixão. A minha paixão é comunicar, mas não é isso, é outra coisa. Estão a ver o que é? Saúde. Então, é super importante tu encaixares esse puzzle à perfeição. Então, quando a tua alma grita que uma das coisas que tu mais queres e um dos teus maiores desejos é fazer algo, começa a alimentar esse pequeno sonho, que pode parecer impossível, pode parecer difícil de conseguir, mas se outras pessoas conseguiram, tu também. A questão certa é rodear-te das pessoas certas e as ferramentas certas. Mas, voltando à saúde, porque é que muitas vezes nós temos
pensamentos ou sentimentos negativos ou não nos conseguimos liberar, que era uma das palavras que vocês mais colocavam, que era libertar-me, sim? A não libertação vem pela somatização de energia que não flui no corpo, sim? E por isso temos contraturas. Há pessoas que vão ao fisioterapeuta uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, e têm contraturas que por muito que despetem os dedos e tentem desfazer essas bolas, é quase impossível. Porquê? Porque a energia, por muito que exista uma força humana a tentar desfazer, essa contratura nunca vai conseguir desfazer enquanto essa pessoa não consiga começar a viver de um modo mais zen, no sentido mais em paz, porque isto vai te dar paz. Ninguém disse que dar o salto daqui para aqui não gera inseguridade, mas a inseguridade é jogo da vida. Isso é uma regra, é um jogo, temos que saber surfar a onda, não é? Mas isso é outra história. Mas, em termos de saúde, isto é algo que está diretamente relacionado com como nos sentimos, como está a nossa saúde, como está a nossa energia, como está o nosso mindset, sim? Então, se eu faço isto, mas isto não o estou a cumprir, sim? Este pode ser o plano A de vida, que é o que tu tens agora, que é o que te dá, é o que te permite pagar as contas, é o que te permite estar bem. Mas tu podes começar a construir um plano B e que o plano B se transforme no teu plano A. No quê? Tu tens talento, é a tua paixão, contribuis ao universo e ainda por cima te pagam por isso. O teu plano B pode ser o teu plano A. Mas para fazer do plano B o plano A, ninguém disse que é num dia. Pode ser em 2, em 3, em 4, em 5. Depende à velocidade e depende de quão disposta estás a dar a milha extra. Sim? Quando alguém me pergunta, Catarina, 3 da manhã continuas a trabalhar? Milha extra sempre. Foco. Nunca percas o teu foco. O mundo pode estar a fazer o contrário, mas tu continuas no teu foco. Foco, 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 foco. E para isso, para não perder o norte, que muitas pessoas às vezes relatam esta mensagem a nível de alimentação, fiz o detox mas agora perdi o norte, fiz o detox e agora perdi o norte, então vou de detox a detox e entre detox e detox perco o norte. Para não perder o norte, obviamente é importante ter um foco, um objetivo, clareza e sobretudo nutrir-te de pessoas que te deem essa bomba de oxigênio, sim? Mas só para perceber o quão muitas vezes o estar, um exemplo, insatisfeito num trabalho, numa má relação, em vários aspectos da nossa vida que afetam diretamente a nossa saúde. Então há pessoas que dizem, não posso comer abacate porque é o abacate que me engorda. Uma treta, não é o abacate que te engorda, sim? A Ana não sei quantos anos esteve sem comer gordura e eu pus lá comer gordura 2 meses e voltou a menstruar. Então não é o abacate, não é a castanha de caju. Não é se o jejum intermitente foi de 15 horas ou foi de 40. Eu posso não jejuar e estar mega conectada e entusiasmada. E a energia flui na mesma. E o corpo desintoxica na mesma. Sim? Então essa conexão é super importante. E por isso, ainda que o puzzle não esteja perfeito, podemos começar a reconstruir. Sim? Por isso é que um puzzle é fixe, porque um puzzle nós podemos atirar ao chão, ele desfaz-se e voltar a construir, que é o que fazem as crianças. Desfazem e fazem, desfazem e refazem, desfazem e refazem. É muito importante vocês perceberem que a saúde depende não só das calorias, não só dos nutrientes. Quando alguém chega aqui, a tua alma bebe e diz, mas isso tem muitas calorias, essa fruta. E eu digo, que não vá de calorias, amiga. É outra história. As frutas vai de outra história, sim? A vida mesma, a nutrição mesma, nutrição não deveria ser uma disciplina teórica no sentido científico, porque nutrição é tudo o que entra pelos 5 sentidos. É o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu sinto, é o que eu cheiro. É o que eu sonho, não sei, é tudo o que entra pelos 5 sentidos, sim? Então, isso é nutrição. E essa nutrição é Ikigai, é sentido da vida, sim? Quem estiver numa fase de pensar numa grande mudança, o primeiro exercício que eu fiz há muitos anos atrás e que me disseram e que eu achei aquilo uma estupidez foi: senta-te, agarra num papel e numa caneta e escreve 100 razões, 100 porquês, não é razões, 100 porquês queres fazer o que queres fazer. Imagina que tu tens um sonho, um plano B, então escreve 100 porquês. 10 porquês, isso sai assim, está na ponta da língua. 20 porquês também. 30 porquês, um bocadinho de esforço e sai. Quando começas a chegar aos 40 e aos 50 porquês, dizes, não tenho mais porquês, e começas a dizer, então eu quero tanto mudar de vida e agora não há tantos porquês? Sim? Então tu chegas ao porquê número 50, 51, 52, 53 e começa a custar a sair. Se voltássemos à dieta antiga, sim, e não fizermos um upgrade, pelo menos umas quantas melhorias,
o nosso corpo é como voltar para trás, sim? Então, o corpo vai se sentir melhor, sempre. Se vocês agora deixarem de fazer o que estão a fazer e começarem a comer pizza, pão com manteiga, ou pão com queijo de cabra e o cafezinho ali do pequeno almoço da Lígia, todas essas coisas, o corpo vai dizer, uau, isto é que me sabe bem, que maravilha, sinto-me bem. Mas é a mente que se sente bem, isso não é para o corpo, isso é para a mente, sim? Então temos que fazer uma diferenciação entre, é importante ter prazeres, mas esses prazeres não podem ser todos os dias. E aí é onde está a regra e a exceção, está bem? Então, é por uma questão de saúde, não é por uma questão de isto sim, isto não. Ai, fogo, Catarina, é também só frutas e só saladas, que preguiça, não. Posso-vos prometer que eu faço um autêntico festim, só com frutas e vegetais, mas vais ao céu e ficas pirada, sabes? Assim uma coisa louca. Quem está aqui no Master sabe que durante um ano não cozinhamos nenhuma salada com alface e tomate. É proibido. Que é para que não digam que saladas é só com alface e tomate. Sim? Então, dá para fazer muitas coisas. Claro que agora precisamos de conhecimento depois de como é que vamos fazer quando acabarmos o detox. Isso é outra história. Mas, dizer-vos uma coisa. Mantra número 1. Um drogado sente-se melhor com droga ou sem droga? Com droga. Então, nós temos que pensar, nós sentimos-nos melhor com pão ou sem pão? Com pão. Mas o que nós queremos é deixar o pão, que é para superar a nossa droga, porque a comida é uma droga. Muitas pessoas dizem que comer dá felicidade, mas ninguém escreveu comer. Então isto demonstra uma coisa que eu costumo dizer. Se a felicidade dura tanto quanto o prazer que te dá um alimento na boca, sinto dizer-te que não és feliz. Volto a repetir. Se a felicidade apenas dura o prazer que dura o alimento na tua boca, sinto muito dizer-te que não és feliz, porque a felicidade duraria muito pouca. A partir de como que o alimento passa para baixo, é tudo igual, sim? Então, na verdade, quando nós achamos que eu não consigo viver sem isto, ou eu não consigo viver sem isto, simplesmente é uma falta de amor. Porque a comida é um ato de amor. Então, se tu não consegues viver sem isto, é porque há um apego e há outra questão, mas não é o alimento em si que dá felicidade. Porque tu podes comer uma banana e ser feliz, comer um pão e ser feliz, mas uma coisa tem um impacto e outra coisa tem outro impacto. Sim. Sobre o tema do medos, quem é que acha que tem medos ou vive com medo? Quem vive com medo? É mentira quando alguém diz que não tem medos, porque todo ser humano tem medo, porque é uma condição natural do ser humano. Sim. Desde que nascemos, habituaram-nos a ter medo. Sim. Não faças isso que cais, não faças isso que te vais aleijar, não ponhas a mão no fogo que te vais queimar. Ou seja, desde criança, inconscientemente ensinaram-nos a vibrar desde o medo. Sim. E há uma coisa que muitas pessoas hoje em dia, quando vamos a um retiro, quando fazemos algum programa, algum trabalho profundo, uma das coisas que ainda hoje uma aluna minha me dizia, o meu propósito para ir a Menorca é o amor próprio. Sim. O antagónico ao amor não é o ódio. Há muitas pessoas que dizem amor e ódio, mas não. O antagónico do amor é, alguém me diz? O medo. É o medo. Sim. Então, na verdade, o que nós temos é medo. Sim. Então, para trabalhar muitas vezes o amor próprio, sim, o que nós temos que trabalhar, que é mais fácil, em vez de só focar-se no amor, é começar a trabalhar os medos, sim, mas aceitá-los, porque o medo é algo que não temos que negar, temos que aceitar, sim. Há uma coisa que eu costumo dizer que é, quando nós aceitamos o medo, há pessoas que têm medo e não aceitam, sim, e o medo é algo que surge. Por exemplo, se agora estivéssemos aqui um palco com 5.000 pessoas e eu dissesse, Emília, anda cá porque vais ter que apresentar, porque olha, fiquei engasgada, vais ter que me substituir. 5.000 pessoas aí à tua frente. Medo momentâneo naquele momento, sim? Então ela tem duas opções, aceitar o medo ou negar o medo. Aceitar, a situação aconteceu, não tem outra opção, ou aceita ou nega. Se ela aceita o medo desaparece. Se ela nega, o medo cresce. Sim? Então, se nós aceitamos, se compreendemos a situação, no sentido de dizer, ok, na minha vida aconteceu isto, eu tenho medo, sim? Imaginem, fiquei sem trabalho, a pior das situações, ponham-se na pior das situações que há acontecido na vida. Se tu aceitas e colocas-te ante a compreensão, sim, o medo vai se desvanecer. Tu fazes-te mais forte e consegues ultrapassar qualquer situação. Mas se tu negas o medo,
esse medo vai se expandir e vai crescer cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Então, o sentimento depois é cada vez mais de falta de autoestima, falta de confiança, eu não sou capaz, etc, etc. Então, cada vez que venham medos, e venham eles, sabes? Eu digo, é só isto? Sim, então que venham eles, porque sempre vai ser uma grande aprendizagem desse medo. Mas é sobretudo para que ele não cresça, porque se cresce o medo, cresce a energia negativa dentro de ti. E então aí paralisa. O medo paralisa, literalmente. O medo pode fazer com que te paralise numa situação de trabalho, numa situação de relação. Qualquer coisa paralisa, e paralisa também a saúde. Muitos dos problemas também de saúde é uma paralisação energética, sim. Então é super importante trabalhar os nossos medos. Como é que trabalhamos? Aceitando. Não há outra. Se agora chegam a casa, marido ou um filho, e diz, vão-me embora, o que é que vamos fazer? Aceitar. Não há outra, sim? Aceitar. Se não aceitamos é porque temos apego. Aqui alguma vez, tenham a idade que tenham, pensam recorrentemente em, e se amanhã morrer o meu pai, ou e se amanhã morrer o meu filho? E colocar-se nessa posição de dizer, como é que eu vou atuar? Será que vou ter uma atitude passiva? Ou vou ter uma atitude de a minha vida a partir daí nunca mais vai ser igual, no sentido de agora já não sou capaz, vou chorar a vida toda? Ou seja, como é que se identificam nessa posição? Acham que a vossa vida iria para pior ou para melhor? Fortificariam-se? No sentido de fazer-se mais fortes, ou ao contrário? Nunca pensaram nessa questão? Ou não querem pensar, porque têm medo? Não querem aceitar? Sim? Eu sempre penso isso. E se amanhã morrer o meu pai? E se amanhã morrer a minha mãe? Se morrer, olha. Não pensem que banalizo, mas é uma forma de simplificar. Claro que estás a perder o teu ser mais querido, mas é uma forma de acalmar as águas, não é? Isso é muito, muito importante para enfrentar os medos. Então, muitas vezes para aceitar o medo é como a visualização, aceita antes de acontecer, sim? Visualiza antes de acontecer. Então, assim, quando acontecer, isso já não é medo, isso já estava aceitado, já estava consolidado, sim? Muito interessante. Antagonismo entre amor e medos. O medo é algo que não temos que fugir, porque existe naturalmente. Os animais na natureza também têm medo, por isso eles ficam em estado de alerta quando vem uma manada. Sim? Então o medo é uma condição natural que vai ativar o nosso organismo e vai fazer com que estejamos alerta. Ok? Por isso, quando nos dá uma má notícia, quando acontece um acidente de carro, quando acontece qualquer coisa imprevista, o corpo fica em estado de alerta. Sim? Fica tenso. Porque fica nervoso, fica ansioso. Isso é algo extremamente normal, está bem? Já para ir terminando, só vos vou colocar aqui 4 coisas sobre o tema de o Ikigai. Vocês gostaram do exercício do Ikigai? Sim? Parece-vos interessante para reflexionar e pensar? Ok. Então, sobre o tema do Ikigai, importantíssimo. Quais são, assim, leis básicas que vocês podem continuar a pensar sempre nisto como um mantra e podem colocar no frigorífico? Colar. Mantém-te sempre ativo, tenhas a idade que tenhas, sim? Dá igual se estás aposentado ou não, ativo sempre. Muitas pessoas morrem, não no sentido literal da palavra, a partir do momento que se aposentam, porque a vida deixa de fazer sentido. Então o quê? A vida só faz sentido trabalhando? Sabem o que é que significa trabalhar? Não sei se aqui alguém estudou o grego ou o latim, nem sei de onde é que vem a palavra, já não sei se é do grego ou do latim. Sabem o que é que significa a palavra trabalho, literalmente? Escravitude, sim? Por isso é que na América Latina as pessoas não dizem que vão trabalhar, dizem voy a laborar. Laboro de laboral, sim? Então vão a laborar, não vão trabalhar, porque ir trabalhar é vou-me escravizar. Sim? Então, comecem a pensar cada vez que disserem onde é que vais? Vou para o trabalho. Não digas vou para o trabalho. Sim? Vou laborar. Nem que seja em outra palavra, mas vou laborar. Não vou trabalhar, senão é como vou escravizar. E as palavras têm muito poder. Então, mantém-te ativo sempre. Sim? Porque isso vai ser o motor da tua vida. Em segundo lugar, podes estar ativo, mas podes ir com calma. Que não se chega a Roma num dia.
Sim? Então, nós podemos ter sonhos e serem loucos e querer fazer do plano A o plano B e do plano B o plano A, mas podemos ir com calma, sim? As coisas acontecem quando têm que acontecer, no timing certo. Isso não pode ser hoje, é amanhã. E se eu hoje queria fazer uma coisa que não consegui, pois é amanhã, é amanhã. Claro, uma coisa é procrastinar e outra coisa é que o dia não tenha 72 horas. Duas coisas diferentes, sim? Então, ir com calma é super importante nessa meta, sim? Porque isso também te vai fazer ter uma frequência estável. Ir com um fluxo de energia estável. Já diz o ditado, quem vai devagar, chega. Quem vai devagar, vai longe, não é? Ou chega longe. Muito bem. Depois, antes já falámos de comer. Nunca comer, não se fartar. Nunca comer até se fartar. Porquê? Isto é algo muito importante. Não se fartar. Em que sentido? No sentido literal da palavra. Quando nós falamos de não se fartar, é basicamente dizer assim, ok, se eu como até infartar, sim, eu fico infartada. Ao ficar infartada, toda a minha energia fica concentrada na barriga, ok? E ao ficar concentrada na barriga, eu não tenho capacidade para pensar nem para decidir, muito menos para criar. Quantas pessoas dizem assim, é domingo, estou de folga, vou fazer isto. Comem até fartar, assado de domingo, assadinho, sim, o borreguito assado, qualquer coisa, e depois ficam a dormir 3 ou 4 horas no sofá. E todos aqueles planos que estavam no computador e toda aquela criatividade que supostamente iam fazer, continua lá. Porquê? Porque agora estou a digerir comida. Enquanto estou a digerir comida, tenho que ir para o sofá. E enquanto estou no sofá, a vida passa. Sim? Então, super importante. Algumas de vocês, quando terminar o Spiritual Fruit Summer, ou enquanto estiverem no Spiritual Fruit Summer, vão dizer, olha, não tenho que cozinhar, tenho mais tempo, tenho mais isto. Agora dou por ela que a vida dá para fazer mais coisas. E antes, perdia 2 horas para preparar o pequeno almoço. Entre preparar, lavar e recolher. Agora mais 2 ou 3 para cozinhar, mais 2 ou 3 para jantar. Já perdeste 6 ou 7 horas do teu dia. E o dia tem 24. Se somas 8 para dormir, metade da vida foi ali. Sim? Então, outro ponto a favor. Depois, 4, e muito importante, cercar-se de bons amigos. Podem colocar aí no chat se quiserem com quantas mãos, com uma, com quantos dedos, com poucos. Quantos amigos contamos com os dedos de uma só mão? Poucos, mas que sejam bons. Sim? Cercar-se de bons amigos. Se estivéssemos na China, para fazer um amigo pode durar uma vida inteira, mas pelo menos cercar-se de boas relações, sim? Eu tenho um lema, desde que sou criança, que sempre digo, toda pessoa que se cruza na minha vida tem alguma coisa para me ensinar, por um lado, e alguma coisa para me dar, por outro. Pode que não seja agora, mas se calhar, daqui a 20 ou 30 anos, serei eu que pegue no telefone e diga, Ana Rolo, lembras-te que... ia lá, há 20 anos. Lembrem-se, uma coisa que eu digo sempre, quem fez a primeira limpeza do fígado ou penetrou aqui nesta comunidade há uns anos, lembrem-se do que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos, sim? E quem quiser viver até aos 120 também, mas lembrem-se disso. Sou assim meio maluca, mas sim. Bons amigos, boas relações, rodear-se das pessoas certas. Se queremos, reparem uma coisa, se nós queremos ser excelentes, temos que nos rodear de pessoas excelentes. Se queremos ser melhores, temos que rodear-nos das pessoas melhores. Se queremos ser mais cultos, das pessoas mais cultas. Se eu quero ser um bom empreendedor, de bons empreendedores. Se eu quero ser melhor mãe, de rodear-me de boas mães. Ou seja, tudo aquilo que eu quero, eu tenho que me acercar, aproximar a essas pessoas, para ser como elas, sim? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nos rodeamos. Significa que agora nunca mais me vou rodear da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu avô, ou da minha vizinha? Não. Simplesmente tens que começar a vigiar onde gastas a tua energia e onde investes a tua energia. Sim? Porque tu és com quem te juntas. Então, não podemos pretender que a nossa mãe pense diferente. Se nós todos os dias estamos com a nossa mãe, vamos pensar também como ela. Sim? E vice-versa. Sim? Então, é algo que não podemos mudar essa realidade. Mas sim que podemos selecionar a quantidade de tempo que podemos partilhar com certas pessoas. Então, se tu queres ter um grau de consciência mais elevado e ser melhor em muitas áreas, rodeia-te dos melhores e faz o melhor. Reparem que, a nível social, falando de alimentação, saúde e bem-estar, grande parte das pessoas diz sempre assim, isso de comer saudável dá muito trabalho. Claro, é que ninguém disse que era fácil, porque requer disciplina e requer compromisso. Todas as pessoas do sucesso são disciplinadas e são comprometidas. Dão a milha extra. Sim ou não? Concordam?
Estudar é fácil, sim ou não? Não. Ninguém queria estudar quando éramos crianças. Requeria compromisso e disciplina, certo? Fazer exercício físico é divertido? Um dia sim, como todos os dias do ano, não. Requer disciplina e compromisso. Sim, para tudo. Foco, disciplina e compromisso. Então, bons amigos, boas relações. Isso também nos vai trazer uma frequência de energia alta. Sim. Comer saudável não significa isolar-se. Sempre que há pessoas que dizem, agora como diferente, então vou-me isolar da sociedade. Não, não tens por que isolar-te. Tu podes ser o faro de luz para essas pessoas. Podes ser a inspiração. Agora, o que tens que fazer é com que te respeitem. Que outra coisa é que há muitas pessoas que não respeitam as pessoas. Isso é outra história, sim? Eu posso ser a ovelha negra da família, ou o bicho raro, ou a vaca púrpura, sim? Mas ser a pessoa mais respeitada da família. Coma como coma, viva como viva. É mais, serás a pessoa a quem todo mundo vai perguntar. Sim? Porquê? Porque mesmo a fonte de inspiração, todo mundo te vai perguntar, ainda que sejas diferente. Mas manter o respeito, isso sim é importante. Sim? Que há pessoas que dizem, eu agora como assim, as pessoas julgam, apontam, criticam isto e aquilo. E às vezes é porque nós mesmo permitimos-nos, como somos nós os que nos permitimos, não é ser apontados nem ser julgados, mas permitimos-nos que se crie esse campo de energia. Porque se eu considero que sou diferente, se eu me acho um bicho raro e se eu acho que já me estão a ver sem apontar, então se eu me coloco nessa vibração, efetivamente isso vai suceder. Sim? Então, eu lembro-me que sempre alguém dizia, só comes verdes, e eu, por acaso, viste alguma vaca magra? Elas também só comem verde. Sim? Então, esse tipo de anedotas sempre para quebrar o gelo. Então, a vida pode ser bem mais leve, muito leve. Depois, tem uma dica espetacular para quem quer viver até aos 120. Lígia. Aponta esta dica que te vou dizer agora. Fica em forma até ao teu próximo aniversário. Fica em forma. Carol, que começaste a fazer exercício físico, põe-te em forma até ao teu próximo aniversário. Sabes o que é que isto significa? Que entre este aniversário e o próximo não vais parar de fazer. E quando chega o próximo, como é um mantra, até ao próximo, e até ao próximo, e até ao próximo. Sim, então, põe-te em forma até ao próximo aniversário. Sempre, todos os anos, toda a tua vida. Há um abdominal que, quando eu faço exercício físico, adoro recomendar sempre a todos os meus amigos, queridos e alunos. Sorrir até à saciedade. Sim? Sorria sempre. Sim? Eu, quando faço um vídeo, começo a sorrir. Porque se eu não souber nem o que vou dizer, já ganhei a pessoa, já sorri. Então sorri sempre, sempre, sempre. Assim estejas de mau humor, qualquer pessoa que passe na rua sorri, 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 sorri. Eu lembro-me que eu em Espanha saía à rua todos os dias, buenos dias, a todo mundo, buenos dias, graças. Sempre, sorri, sorri. Porque isso, a uma altura que eu fiz uma formação de dobrar filmes, já fiz dobragem de filmes e anúncios publicitários para crianças, os Simpson. Em espanhol. Já dobrei os Simpsons em espanhol. Então, para dobrar, obrigavam-te a pôr um lápis na boca, sim, para que a boca sempre esteja aberta. Então, a vibração que emana é positiva, sim. Se vocês colocarem a cabeça para baixo, coloquem a cabeça para baixo. Façam este exercício. Coloquem a cabeça para baixo e falem qualquer coisa. E escutem como é a vibração. Digam, gosto muito de ti. E agora, ponham a cabeça para cima e digam, gosto muito de ti. Obriga-te a sorrir e a vibração e o som é muito mais positivo, é alegre. Quando abrimos a boca ou rasgamos a nossa boca e sorrimos, a emanação, a vibração que emanamos também é muito positiva. Sim? Então, sorriam sempre, porque a vibração que sai de vocês também é muito positiva. É um bom abdominal também. Quando dão ataques de riso, nem digas. Já tive aulas que deu um ataque de riso e não podia parar. Então, mais coisas. Se vocês quiserem depois acrescentar este manifesto, podemos acrescentar. Outra coisa, e uma das mais importantes que vocês já mencionaram, conectar-se com a natureza. Sim? Conecta-te com a natureza sempre. Sempre que puderes. Sim? Há pessoas que dizem assim, Catarina, mas eu vivo no centro da cidade, e eu digo, e será que podes te levantar às 6 da manhã para ir à natureza? Eu vivi durante 6 anos em Madrid, uma metrópole, todos os dias pegava no carro, levantava-me cedo para ir 1 hora para o meio do mato, para um parque, o mais próximo. Fazia 20 minutos a pé. Eu gostava, não, mas a satisfação era tão boa, compromisso e disciplina, sim? Porque o prazer depois é maior e o dia começa diferente, tudo é diferente. Então, natureza, sim. Sim? Ótimo. Por outro lado, e uma das coisas que é super importante, agradecer. Sim?
Não sei se foi Gandhi, não recordo se foi Gandhi, ao que lhe pegaram um tiro. Não sei se alguém leu a história de Gandhi. O Gandhi foi baleado por Isso. da sua própria casa. Sabem qual foi a primeira coisa que ele fez quando saiu da prisão? Quis ir à prisão conhecer quem ele tinha disparado para agradecer. Perdoar e agradecer. Sim. Então, temos aqui um exemplo, não é? Ou seja, é um exemplo que serve para tudo, não é? Como dizer, não sei, ou seja, até as coisas más temos que agradecer, não é? Perdoar e agradecer. Então, agradecer até à saciedade. Depois, outra coisa, viver o momento, viver um presente eterno. Voltando à cultura japonesa, eles têm uma palavra que eles dizem, que em japonês é Ichigo Ichie. Escreve-se assim. Ishigo, Ishie, que significa aqui e agora, ou uma vez um encontro, ou viver o presente também. Ishigo, Ishie. Então, se trouxermos isto para o nosso dia a dia, melhor viver o presente, porque o passado não podemos mudar e o futuro muito menos. Podemos co-criar, sim? E por último, e mais interessante, número 10, seguir o teu Ikigai, sim? Vou fazer aqui um desenho só para vocês perceberem uma coisa que acontece na nossa vida. Então, o 10, seguir o Ikigai, depois de todos estes mantras. Sim? Se existe uma paixão, segui-la. Posso apagar isto? Coisa importante. Quando nós falamos do Ikigai, imaginem que o vosso quadro do Ikigai é este, sim? Que vocês já sabem qual é o vosso propósito, etc, etc, sim? Já fizeram este exercício, ok? Então, eu vou partilhar ao longo desta semana com vocês uma fotografia. Quando a partilhar e enviar-vos um áudio, quero que vocês imaginem isto. Vocês ainda não têm essa fotografia, portanto não vão imaginar, porque não estão a visualizar. Mas imaginem que isto é o céu, sim, o universo, e então o universo deposita informação constantemente aqui, sim. E aqui na Terra, neste plano, sim, vivem uns quantos animais, entre eles alguns racionais chamados humanos, sim. Então cada ser humano, sim, cada ser humano tem um propósito na vida, ok? Cada ser humano tem um propósito na vida, tem um plano. É como se eu fosse assim um ser cósmico especial e te dissesse: ei, Zacarias, ei, Eustáquio, ei, Maria Antonieta, ei, Filipina, ei, Andreita, tu tens este plano, tu tens este, tu tens este, tu tens este, tu tens este. Vai lá abaixo, cumpre este plano e volta para a tua segunda vida. Então, cada pessoa tem um plano, sim? E esse plano é o que se chama propósito de vida, que agora no coaching está muito famoso. É o teu sentido da vida, é a tua missão de vida, é aquilo para o qual tu estás aqui para fazer. Então é bom que o cumpras. Porquê? Porque imagina que este é o teu plano B. Imagina que um ser cósmico deu-te um papel assim agarradinho e disse: toma, aqui está a tua missão, que tu não sabes qual é, por isso é que estamos aqui a tentar descobrir, não é? Então, se tu cumprires a tua missão, a missão está aqui, se tu começas a aproximar-te dela, tu vais viver conectada, sim? Que as pessoas dizem: quero encontrar-me, quero descobrir o meu profundo eu, quero viver em essência, ser e sentir-me e comunicar-me da forma mais pura, sim? Quanto mais te aproximes da tua missão, desse propósito, mais vai estar dessa conexão, dessa pureza, dessa essência. Mas quanto mais desconectada estejas, que era o que nós falávamos dos talentos, podes ter um talento e ganhar por esse talento, mas quanto mais distanciado estejas do que é a tua missão, estás no sentido contrário, sim? Então aí é quando a energia negativa começa a acumular-se no corpo, sim? E tu não entendes muitos porquês. Simplesmente não entendes. E aqui alguém dirá: tenho uma alimentação perfeita, até cruda e vegana, fíjate, repara, viva, fresca, natural. Faço yoga, levanto-me às 5 da manhã para fazer visualização e ao fim do dia agradeço, e tenho o meu diário, e escrevo, e tenho um terapeuta, e faço coaching, e tudo e mais alguma coisa. E ainda assim, continua à procura de respostas. Algo não está bem. E muitas vezes está à tua frente. E a tua alma grita todos os dias. Porque há uma coisa muito boa. Eu sempre digo que não precisamos de coaching, que estão muito bons para desvendar, para tirar a venda dos olhos. Um coaching é isso que faz. Se for um bom coaching, é tirar a venda que está nos olhos. Que é para tu veres. Mas realmente está todos os dias à tua frente. Porque a alma fala. Grita. Sabem quando, muitas vezes usamos aquela expressão de que há uma voz bem baixinha que fala?
Eu senti, tive uma intuição, parece uma voz interior. Essa voz interior é a tua alma que se expressa, sim, mas nós não fazemos caso porque utilizamos a mente racional. A mente racional. E a missão de vida não entende de razão, entende de emoção, de coração. Emoção e coração, sim? Coração de curar e emoção, sim? Não de razão. Só que o ser humano só utiliza a razão e ignora os sentimentos, ignora os pensamentos, ignora a sua alma, ignora a sua voz interior. E esta é a maior bússola interna que nós temos. É o melhor coach de saúde, de mente e de espírito, sim? É o nosso coração. É uma bússola incrível. Portanto, cada vez que tiverem que tomar uma decisão, a melhor decisão é tomá-la com a vossa própria bússola interna, sim? Quando nos metemos num detox é algo bem mais profundo que comer ananás, sim? Há pessoas que dizem, vou fazer um detoxito, que eu tive ali um casamento, ou vou a um casamento, então tenho aqui um bocadinho de retenção de líquidos e tal. Um detox vai muito mais além, pelo menos desde a minha perspectiva, porque a minha perspectiva é que o alimento é um veículo para a espiritualidade, sim? Porque alimento a energia e a frequência. Qual é que é melhor? Sumos ou batidos? Os dois. Sim? Este para nutrir, este para saciar, para nutrir, e este para limpar. Ok? Então, existe um melhor do que o outro, os dois deviam ser combinados. Sim? Se eu quero perder peso, devem pensar que, além do peso mental, que já falamos na primeira aula do dia, da noite, além do peso na consciência e na mochila, temos peso em forma de toxinas e em forma de tecido adiposo. Nós, para perder toxinas, nós temos que limpar o sistema linfático. E o sistema linfático não se limpa com uma massagem linfática. A massagem linfática pode ajudar a distribuir os líquidos ou a retenção de líquidos acumulada do corpo, mas não elimina as toxinas. Então, nós, para limpar o sistema linfático, temos que limpar com alguma ferramenta, sim? E os sumos servem para limpar a linfa. O que é a linfa? É um conjunto de líquidos que circulam por todo o corpo, sim? Então, quando nós consumimos certos alimentos, há certos alimentos que provocam retenção de líquidos, são líquidos que estão em circulação no corpo. E esses líquidos são ácidos, sim? Então, o que nós queremos é eliminar toxinas. Por onde é que vamos eliminar as toxinas? Pelas fezes e pela urina e pelo suor, sim? São pelos canais de eliminação, também pela respiração. Então, quando eu consumo sumos, o que eu estou a fazer é limpar o sistema linfático. Quando eu consumo batidos, o que eu estou a fazer é nutrir o meu corpo com nutrientes. Estou a saciar. Então, uma coisa é limpar e outra coisa é nutrir. Ao longo desta semana, podem fazer aquilo que o corpo vos pedir, sim? Atenção, atenção. Não se adientem com os sumos porque vamos ter um dia só de sumos. Portanto, não queiram já começar amanhã só sumos e não aproveitar o dia de amanhã para comer fruta fresca, inteira, em grande quantidade e batidos, sim? Porque a ideia ao longo da semana vai ser ir sutilizando cada vez mais a dieta. Cada vez mais simples, sim? Então, amanhã, frutas, sumos e batidos. Nenhum é melhor que nenhum. Se tivéssemos que falar em termos terapêuticos, há uma coisa interessante. Sumos serve para limpar. Tem mais oxigênio. Vou pôr aqui benefícios de uma forma resumida. Então, limpa toxinas. Limpa toxinas. Tem mais oxigênio. Porquê mais oxigênio? Porque ao não ter fibra, porque a fibra vai para este recipiente, sim, esse cocktail de vitaminas e minerais passa diretamente ao torrente sanguíneo. Por isso, há muitos nutricionistas que dizem vai produzir-se um pico de sangue no açúcar. Um pico de sangue no açúcar produz-se sempre, gravem isto na mente, que comemos ou bebemos. A partir do momento que metes algo na boca e ativa-se o processo de digestão, há um pico de açúcar no sangue. Pode ser mais alto ou mais baixo, sim? Então, limpa e oxigena. E há uma coisa que já o Prémio Nobel de 1936, um alemão, dizia: é impossível que a dia de hoje as pessoas continuem a acreditar que o câncer existe, porque todos nós sabemos que o câncer desenvolve-se pela falta de oxigênio no corpo, sim? Então, quanto mais oxigênio, mais vida, mais energia, mais vitalidade, sim?
as arrugas na cara. O envelhecimento, porque é que é? Por falta de oxigênio no corpo. A pessoa tem uma dieta muito ácida não de comer alimentos ácidos, senão alimentos inflamatórios, como carne, peixe, pão, arroz, batatas, alimentos que não têm água, alimentos que não podemos reconhecer na natureza. Então, esse tipo de pessoas têm um aspecto mais velho, mesmo não tendo a idade que aparentam, sim? E há pessoas com 50, 60, 70 anos que têm um aspecto de 40. Então, quanto mais oxigênio, melhor. Qual é a tua melhor bomba de oxigênio, além do amor? Oxigênio. Sumos verdes. Então, limpa, oxigena e hidrata. Sim? É uma excelente fonte de hidratação. E além disso, como tem açúcares simples concentrados, é uma bomba energética. Sim? É uma bomba de energia. Então, por exemplo, alguém dizia assim ao princípio, eu coloquei aqui 4 razões principais. Limpa, oxigena, hidrata e fornece energia. Sim? As 4 mais top. Há uma coisa que alguém dizia, eu vou estar a trabalhar. Excelente. Usar sumos é a melhor coisa. Se um dia queres jejuar enquanto estás a trabalhar, porque é mais fácil, e há pessoas que dizem, eu não consigo fazer jejum, não consigo tirar um dia, etc. Jejuar com sumos, que seria uma forma de semi-jejum, não é um jejum literal, é uma terapia, com sumos, seria excelente. Inclusive, pessoas que já estão no seu 2º, 3º e 4º detox, se vocês quiserem praticamente estar toda a semana só com sumos, poderiam estar, está bem? Mas era bonito que experimentassem, pelo menos a primeira vez, o processo gradual de como o corpo vai respondendo, ok? Então, e os batidos, o que é que fazem? Aportam nutrientes, sim. Têm fibra, coisa que aqui não há fibra, aqui sim, tem fibra. E ao terem fibra, saciam, são mais saciantes, sim, saciam. Então, este também tem nutrientes, mas não tem fibra. Então, fibra sim. Então, sacia porque tem fibra, tem mais nutrientes. Outra questão super importante, enquanto que um sumo, a digestão pode demorar entre 5 a 15 minutos, um batido pode demorar entre 30 a 1 hora, sim? Então, vocês também podem fazer esta gestão segundo a vossa rotina, o vosso estilo de vida, ok? Isto é muito interessante perceber isto. Quando fazemos sucos, como já dizia a Ana Rolo, eu preparava litros e litros e litros, sim? Quando vocês fizerem sumo, claro, o ideal é fazer e beber. Porquê? Porque o oxigênio é algo que desaparece rapidamente. Quando nós fazemos um suco verde, deveríamos fazer e beber. Isso seria o cenário ideal. Mas se não tivermos cenário ideal, é melhor tomar que não tomar. É melhor feito que perfeito. Então, podemos preparar umas garrafas, sim? 2, 3, 4 litros, 5 litros, o que vocês quiserem, de sumo. Uma garrafa de sumo de melancia, ou 5 litros de sumo de melancia. E levam para o trabalho, ou para onde estiverem, sim? E vão hidratando. Quanto? Se calhar não consomem tudo, ou se calhar até consomem mais, ok? Então, a grande diferença é essa. O batido sacia, tem mais nutrientes e a digestão é mais lenta. Digestão lenta, ok? Os dois são importantes, sim? Vocês também podem fazer, depois deste Spiritual Fit Detox, quando vocês se aventurarem sozinhos a fazer um reset digestivo, podem passar uma semana só a fruta, ou uma semana só a batidos, ou uma semana só a sumos, ou uma semana combinando as 3 coisas. Se nós tivéssemos uma dieta crua, viva, fresca, à base de alimentos que dá à terra, como por exemplo, se tu passares uma semana só a consumir frutas e saladas, por exemplo, como dieta, sim, tu verás que deixarás de beber, porque tudo aquilo que tu comes é rica em água. A fruta, se nós retirarmos as vitaminas, minerais, a fibra e a casca, praticamente toda a fruta é água. A melancia é mais de 95% de água, o melão é mais de 95% de água. Inclusive as bananas, mais do 77%, quase um 77%, 78% é água. Sim? E se estiverem maduras, ainda mais, porque elas quando estão verdes têm amido, quando estão muito pretas são açúcares simples e água. Então, é normal que a vontade por beber desapareça. Quando é que temos vontade por beber? Quando a nossa dieta é uma dieta cozinhada, sim? Ou uma dieta de origem animal, ou consumimos muitos alimentos, ainda que vegetais, cozinhados. Porquê? Porque sempre que cozinhamos, retiramos a água do alimento. Portanto, o nosso corpo vai necessitar água para poder processar isso. Então, quem tiver a mesma sensação, ainda bem. Porquê? Porque significa que o corpo está a começar a absorver todas as vitaminas e minerais dos alimentos. E isso é a melhor coisa que há. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor água para beber. E eu digo que nenhuma.
A única, a das frutas e vegetais. Porque a natureza já faz o processo de destilação. Então a natureza já seleciona que a água é boa ou não, que é a das frutas e vegetais. Vocês vão reparar uma coisa, esta semana, que não é necessário beber água, é mais, recomendaria-vos não beber água, porque a água está carregada de metais pesados. Vocês vão ver como o vosso xixi, completamente, de segunda a sexta-feira ou de segunda a domingo, o xixi vai ser sempre transparente. E o xixi deveria ser sempre assim. É o melhor filtro. Comecem a observar o vosso xixi. Vamos fazer depois, num dos dias da semana, uma recolha de xixi. Está bem? Para vocês verem como os vossos rins estão a filtrar. Está bem? Mas agora, o primeiro xixi do dia é normal que seja amarelo, mas o normal é que depois o xixi, ao longo do dia, seja sempre transparente. O primeiro é normal ser amarelo, o primeiro e o segundo, mas depois todo o dia, reparem, se começam a urinar mais vezes, isso o xixi é transparente. Isso é um bom indicador de que o corpo está a drenar muito bem, está a eliminar. Se querem eliminar mais toxinas, optar por exercício cardiovascular em vez de exercícios de força, sim? Porquê? Porque quando estamos em processos de eliminação, o corpo utiliza a energia para ou digerir comida, ou para movimentar-se, sim, ou para desintoxicar. O dia tem 24 horas e existem 3 fases. Uma fase na que nos nutrimos, uma fase na que desintoxicamos e descansamos, que é quando realizam os processos de detox, e uma fase de absorção, sim? Então, quando nós estamos a fazer um detox, o que nós pretendemos é levar toda a energia vital do corpo para um processo de limpeza. Nós estamos a dizer ao nosso corpo, ei, queremos que toda a energia vital não esteja em digerir comida, mas sim na desintoxicação. Então, se eu faço muito exercício físico e ao mesmo tempo estou a fazer um detox, a energia do corpo está repartida entre desintoxicar, os processos de limpeza, e realizar exercício físico, sim? O exercício físico é bom, mas o exercício físico também gera ácido lático, o que é inflamatório, sim? Então, é bom, mas neste caso em concreto, o que vos recomendaria, quem quiser fazer exercício, apostar por exercício cardiovascular, sim? Caminhadas, em vez de ser curtas, de longa duração, muitas horas, e se fizerem corrida, em vez de ser corrida intensiva de picos de velocidade, que seja uma corrida suave, mas de longa duração, sim? Então é uma forma suave, sutil, de ajudar a eliminar toxinas, mas sem gerar tanto ácido lático no corpo, ok? As melhores fórmulas para ativar o corpo esta semana seria sobretudo através de yoga, pilates, caminhadas, etc. Seria a atividade física excelente para esta semana, sim? Porquê? Porque se descemos a frequência, a velocidade, sim? O estímulo do corpo, como estava a funcionar, se baixamos essa velocidade, muito melhor. O corpo vai depurar e desintoxicar muito melhor, sim? Muito mais rápido. O exercício físico ajuda a eliminar toxinas? Claro que sim, mas isso é quando temos uma alimentação tradicional, mas nós agora já estamos a depurar. Então o que nós queremos é que toda a energia vá aí, sim? Então, quando nós estamos com a dieta tradicional e fazemos exercício físico, o exercício físico vai ser uma bomba de oxigênio para ajudar a compensar, digamos, a dieta, sim? Mas não é necessário meter tanta carga. Ou reduzem a quantidade de treinos ou reduzem a intensidade. De apostar por uma coisa ou outra, melhor cardiovascular, está bem? Eu costumo dizer que... Melhor cardiovascular, sim. Porquê gorduras não? Mesmo as gorduras saudáveis. Porque a gordura espessa o sangue, sim? Então, neste caso em concreto, o que nós queremos é que o sangue esteja o mais diluído possível, haja mais quantidade de oxigênio em circulação no corpo, para que haja uma maior drenagem e eliminação de toxinas, está bem? Então, as gorduras, se eu consumo gorduras, a digestão é mais lenta, o sangue vai ficar mais espesso e vou ter menos oxigênio. E a minha pulsação cardíaca vai estar mais forte. Por isso há pessoas que têm, mesmo pessoas que não têm excesso de peso, têm uma sensação de taquicardia, sim, e muitas vezes, recortando o consumo de gorduras, essa pessoa começa a ter uma maior oxigenação. Está bem? Então, comer e beber deve ser a temperatura ambiente. Então, esse chá, como é que o vamos consumir? Também a uma temperatura morna. Portanto, é nesse momento que colocamos o mel, não quando está extremamente quente. Está bem? Porque é um néctar que se transforma num veneno, num tóxico. O mel é um dos alimentos que, desde um ponto de vista ancestral, é um dos alimentos que tem mais enzimas, que é uma substância que ajuda a digerir. Está bem? Mas tem que ser um mel puro, um mel bom. Se não tiverem mel puro nem mel bom, nem pensem no mel, está bem? Sumo perfeito para iniciantes no mundo dos sumos. Sumo de cenoura com laranja e limão.
Ou sumo de beterraba, laranja e limão, sim? Mas o sumo de cenoura é aquele que não falha. Sumo de cenoura, laranja e limão. Quantos menos ingredientes meterem no organismo, muito melhor. Vou-vos contar uma coisa, pensem numa coisa. Cada alimento é como se fosse um disquete. É uma informação. Então, quantos menos disquetes vocês meterem no computador, menos trabalho vocês vão dar ao computador em processar. Imaginem que eu quero abrir uma pasta com 10.000 fotografias ao mesmo tempo. O reloginho do computador vai estar sempre ali a tentar processar, ok? Quando eu faço um sumo, quando eu faço um batido ou quando eu vou comer fruta, quanto menos variedade, melhor. A variedade é preferível que seja ao longo da semana, mas não tudo no mesmo dia, tudo ao molho e fé em Deus. Sim? Então, quanto menos informação, melhor. O que é que o corpo digere melhor? Um sumo com cenoura, limão e laranja ou um sumo com cenoura, beterraba, laranja, limão, ananás, salsa, coentros? Ou seja, vai digerir melhor com 3 ingredientes que com 10. É preferível depois fazer outro sumo com outros 3 ingredientes diferentes. E assim sucessivamente. Okay?